Salve, querido promistante, tudo tranquilo? Se você já fez um teste de ancestralidade, você sabe o quão legal é fazer esse teste, o quão legal é analisar os resultados e poder fazer comparações com outras pessoas da sua família. Quando você tem a oportunidade de fazer com o avô, com o pai, com a mãe, com o tio, avô, e poder fazer essa comparação dos seus genes com os genes desses familiares. E você sabe o quanto esses testes de ancestralidade são importantes para as nossas pesquisas genealógicas. Mas tão legal quanto fazer para esses nossos antepassados é também fazer para os nossos descendentes. Para deixar claro, então, qual foi o experimento que a gente fez aqui na nossa família, foi o seguinte: a gente teve um teste de ancestralidade do Genera, para mim, que eu já analisei diversas vezes aqui no canal, já tem vídeos sobre isso, comparando testes do MyHeritage com o do Genera, enfim, já tem bastante conteúdo sobre o meu teste de ancestralidade. Mas, sobre o teste de ancestralidade da minha esposa e das minhas 3 filhas, a Catarina, a Anastácia e a Helena, ainda eu não falei nada. E tá na hora de fazer essa comparação em que a gente possa ver quais aspectos as minhas filhas pegaram de mim ou pegaram da minha esposa. Qual foi a predominância em determinadas etnias. E para isso, eu fiz uma tabela comparativa aqui, lembrando que foi pelo Genera. Eu fiz essa tabela comparativa colocando um do lado do outro. Então aqui estou eu, minha esposa, a Catarina, a Anastácia e a Helena, só dizendo a idade delas. Então a Catarina é mais velha, ela tem 9 anos, vai fazer 10. A Anastácia fez 6 e a Helena fez 5. Bora lá então. O primeiro aspecto que o Genera mostra é o aspecto europeu. E nesse caso, entre eu e a minha esposa, eu tenho o maior percentual de 97%, enquanto ela tem 74%. E quando você faz a média desses dois aspectos, a média fica de 85,5%, que é muito próximo o que cada uma delas herdou, isso num parâmetro geral. Quando a gente vai detalhar um pouquinho melhor, a gente vê o seguinte. Primeiro aqui, Europa Ocidental. Eu tenho 57%, minha esposa só 6%. Então veja o seguinte, o meu lado de Europa Ocidental, vamos analisar a Alemanha aqui, que é o principal, né? Puxou elas para cima, porque a minha esposa é super baixa, apesar de que ela tem um ramo de um trisavô, que daí é alemão, mas é mais distante, porque os meus são todos mais próximos. Ou seja, o fato delas terem uma porcentagem alta provavelmente provém de mim mesmo. O outro aspecto, que é o Balkans, você pode ver que eu e a Fê, a gente tem porcentagens próximas, 5 e 6%. O que as meninas mantiveram aqui, ó, 7, 9. Catarina que deu uma subida leve aqui pra cima, mas manteve essa etnia. Agora o lado ibérico é legal, porque eu tenho 4% referente àquele ramo ao meu lado paterno ali, lá pra cima. Mas, ao invés daquele Europa Ocidental, em que eu tinha muito e a Fer tinha pouco, aqui é o contrário. A Fer tem bastante, porque ela tem muito lado português na família. Então ela tem 43% e eu tenho 4%. Ou seja, o lado delas acaba subindo um pouco também. A Catarina aqui que tem um pouco mais, 9 e 8%. Mas acaba não puxando tanto esse lado ibérico para elas, quanto o meu lado de Europa Ocidental puxou. O próximo aspecto que eu coloco aqui é a Itália, que a Fer tem 9%, e eu não tenho nenhum aspecto, eu não tenho nada de etnia italiana. E todas elas puxaram um pouco disso, menos de 3%, mas todas elas têm um pouco desse lado italiano, que obviamente provém da Fer. Um outro aspecto é o leste europeu, em que eu tenho 26%, a Fer não tem o inverso do italiano, e as meninas também puxaram boa parte desse leste europeu. Agora vem os aspectos europeus com menos porcentagem, que é o basco. Então a gente tem menos de 3% e manteve essa proporcionalidade para todas as meninas. Da mesma forma, a Fennoscandia eu tenho menos de 3%, a Fer tem 6%, ou seja, nesse caso as meninas foram mais pro lado da Fer. Bem como o lado da Sarden, que a gente também manteve todos na mesma proporcionalidade, de abaixo de 3%. E aí vem o seguinte, da onde veio esse Cáucaso que só aparece na Catarina e na Anastácia, com menos de 3%?
É baixo o valor? Sim, é baixo. Mas nem eu nem a Fê a gente tem aqui pelo Genera. Mas antes da última atualização do Genera, esse cálculo aparecia para mim. Saindo então da Europa, indo para as Américas, que é o segundo aspecto, para mim, menos de 3%, como eu já falei diversas vezes. A minha esposa, 18%. E as meninas foram puxadas para esse lado da minha esposa. Então, elas se mantiveram 9% e 8%. E detalhando esses aspectos da América, o meu lado central aparece para Anastácia e para Helena. Em compensação, o aspecto da América Andina, que é alto para minha esposa, faz com que seja alto também para Catarina e para Anastácia. O outro ponto é a Amazônia, que também 4% para minha esposa, e faz com que a Helena e a Anastácia também tenham esse aspecto. E da mesma forma como o Cáucaso antes, a Patagônia aparece para Catarina e para Helena, mas para mim e para Fer não. Tudo bem, lembrando que são porcentagens baixas, mas mesmo assim, para mim não aparece nem como porcentagem baixa. O próximo aspecto é o Oriente Médio e Maghreb, em que eu não tenho nada, mas a minha esposa tem 6%, a Catarina também não tem nada, a Anastácia e a Helena também puxaram um pouco. Mas esse aspecto eu quero relacionar com o próximo, que é o aspecto judaico, em que eu tenho pouquíssimo, já falei que para mim não faz muito sentido, mas em compensação quando você olha delas, elas têm 7%. E aí você para assim, ué, como que eu tenho menos de 2%, menos que o Cáucaso lá das meninas, e para elas aparece como 7%? Como que pode ser tão expressivo esse valor para elas, sendo que para mim e nem para a Fer aparece nada? Aí entra um outro aspecto que eu gostaria de mostrar, que é o seguinte, que é o fato desse que eu mostrei antes do Oriente Médio, de estar relacionado a Israel, da Fer ser 6%. Então, possivelmente, esse aspecto judaico também tem relação com esse aqui. Não vejo como uma desconexão por estar em itens diferentes de ser desconexo. Para mim faz muito sentido isso. Além de que poderia muito bem ainda relacionar com esse lado ibérico da minha esposa, aos judeus que moravam lá na Península Ibérica. E o último aspecto, tendo uma porcentagem baixa, é o africano, em que minha esposa tem menos de 3%, a Catarina também puxa esse aspecto, e a Helena, eu e a Anastácia nada. Eu acho muito legal fazer esse tipo de análise, em que a gente pode comparar diversas pessoas e ver, nesse caso aqui, o que das minhas filhas, o que cada uma das minhas filhas acabou puxando de forma genética, ou a mim, ou a minha esposa. E aí você vai analisando diversos aspectos, entre elas a fisionomia delas, e você vai relacionando a esses aspectos genéticos que cada uma delas herdou de nós. Tão legal quanto também poderia ser colocar aqui nessa análise os avós. Mas, por exemplo, eu só fiz com a minha mãe. O pai e a mãe da Fê a gente nunca fez, e com meu pai, se algum dia eu puder fazer com qualquer coisa, um fio de cabelo, o que seja, já vai ser de grande lucro. Mas seria muito interessante poder ampliar essa análise e ver da onde que estão vindo todos esses aspectos. Desse tipo de análise você já fez também com descendentes, não pessoas que vieram antes de você, mas pessoas depois de você? Eu conheço uma ou outra pessoa pela internet que eu vi que já fez com filhos, mas eu nunca vi a análise dessas pessoas. Seria muito legal poder também fazer esse tipo de comparação e enxergar como vocês veem esse tipo de análise entre vocês, os filhos, os sobrinhos, enfim, pessoas que estão gerações abaixo de você. O último aspecto que eu gostaria de mostrar aqui e que me deixa um tanto confuso, um tanto para não dizer muito, é esse busca aparente. E se vocês tiverem alguma sugestão de me ajudar a entender isso daí, porque olha, ainda não entendi. Que é o seguinte, quando a gente vai nesse busca aparente, aparecem as pessoas que já fizeram o teste e são relacionadas a nós. Quanto maior o DNA compartilhado, mais próximo são as pessoas de nós. Por exemplo, aqui no meu, obviamente não aparece a minha esposa, porque eu não sou o parente dela. Mas aparecem as minhas 3 filhas, então a Anastácia, a Catarina e a Helena, na ordem aqui. E cada uma delas possui o DNA compartilhado diferente. Por exemplo, a Anastácia, 2013, a Catarina, 2005
e a Helena 1802. Só que quando a gente vai olhar pelo lado da minha esposa, as três, acontece o seguinte: Catarina 3159, Anastácia 3104, Helena 3088. Ou seja, todas elas têm um DNA compartilhado mais com a minha esposa do que comigo. Vamos ver do lado delas agora. Primeiramente, da Catarina. Agora aparecem os quatro, porque agora aparecem as duas irmãs e eu e a Fer. Quando a gente olha, não com as irmãs o compartilhamento, mas comigo e com a Fer, acontece o seguinte. Eu tenho 2005 compartilhado, enquanto a Fer 3159. Da mesma forma com a Anastácia, porque olha, a Fer compartilha 3104, enquanto eu compartilho 2013. E não sendo diferente, a Helena compartilha 3088 com a Fer e 1802 comigo. Aí eu me pergunto, ela não puxou 50% de cada um? Como a porcentagem dela é maior que a minha? Ou se a minha fosse maior, tanto faz, não é questão de ela tem mais do que eu. Mas na minha cabeça e tudo que eu já estudei, a porcentagem de DNA compartilhado deveria ser igual, porque eu sou pai e ela mãe, e não tendo diferenças. Será, se você souber responder isso ou souber indicar algum livro, algum vídeo que eu possa assistir sobre isso, avisa aí, por favor, que não tá fazendo muito sentido. Se você já fez esse tipo de experiência, compartilhe, porque é muito legal a gente poder ver como é a análise de outras pessoas em relação aos descendentes. Grande abraço.